No Senado Federal nós temos 3 senadores por estado. Aí é muito fácil, o número é simples e direto. 3 por estado, 81 no total. E na Câmara dos Deputados, quantos deputados cada estado tem? Para ver, a gente tem que correr aqui na Constituição Federal e ver como a Constituição disciplina esse assunto. E aqui no artigo 45 tem o tratamento deste assunto, a quantidade de deputados por estado, disciplinado aqui na Constituição Federal da seguinte forma. Aqui 45, parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população. Ou seja, a Constituição Federal trouxe um parâmetro. A Câmara deve ser representada proporcionalmente à população. Porém, a quantidade que cada estado vai ter e até mesmo a quantidade máxima, isso ela não fez, deixando a cargo de uma lei complementar. E essa lei complementar é a Lei Complementar número 78 de 1993. Como eu tinha dito, em 93 o Congresso Nacional disciplinou a matéria pela Lei Complementar 78. E ela regulamenta da seguinte maneira: proporcional à população dos estados e do Distrito Federal, o número de deputados federais não ultrapassará 513 representantes, fornecida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano anterior às eleições, a atualização estatística demográfica das unidades da federação. Daqui nós conseguimos extrair alguns dados importantes para falar sobre essa questão de número de deputados. O máximo é de 513 representantes. Portanto, dá para diminuir caso algum deputado queira agitar uma nova lei complementar. Claro, a possibilidade disso acontecer é nula. Porém, existe essa possibilidade, já que não precisa de uma emenda constitucional para fazer essa alteração, e sim uma lei complementar para fazê-lo. Segundo ponto, 513 é o máximo, portanto você tem aí o número de deputados conforme a representação na população. Então, um estado que tem 15% da população brasileira deveria ter 15% dos deputados federais lá na Câmara dos Deputados. E também quem fornece esses dados será o IBGE. No caso, o IBGE é o responsável pelo censo. Então, como ele fez o censo 2022, nós temos as informações de como que a população brasileira está composta hoje, dividida pelos seus estados. Então, é possível fazer uma atualização. E outra coisa, essa atualização deveria ser todo o ano anterior às eleições, não está dizendo aqui, mas gerais, porque o número de deputados varia conforme a população e não a de vereadores. Então aquela eleição municipal não teria o porquê fazer nenhuma atualização. Mas nas eleições gerais, aquela que acontece de 4 em 4 anos, que elegemos presidente e deputados federais, senadores, essa sim seria necessária essa atualização. A lei também repete aqui o que está na Constituição Federal, que o estado mais populoso terá 70 deputados federais, no caso São Paulo tem 70 deputados federais, e todos os pequenos estados, aquele que tem população muito baixa, eles terão assegurados pelo menos 8 deputados federais. Em 93 foi realizado esse cálculo e ficou da seguinte maneira. Nós temos aqui a quantidade de deputados federais aqui no site da Câmara e a distribuição é feita desta forma aqui. O estado mais populoso, como já foi dito, 70 deputados federais. O estado com menos população tem um mínimo de 8 deputados federais. É importante aqui, e a gente trata isso em outro vídeo, que se fosse realizar o cálculo exatamente como a lei deveria falar, sem o mínimo e máximo, mas sim de acordo com a proporção de cada estado, Roraima teria 1 deputado federal e São Paulo, dependendo do cálculo, chegaria a 112 deputados federais. Porém, como ela estipulou aqui o teto e o piso, a distribuição de deputados é feita dessa forma. 8 mínimo, 70 máximo, e conforme a população cresce, é maior, você tem uma quantidade de deputados maior do que estados menos populosos. Eu disse que esse cálculo foi realizado em 93 e, apesar de já terem passado aí, 30 anos desde a promulgação dessa lei e ela dizer que tem que ser realizado todo ano, nenhuma atualização foi feita por parte do Congresso Nacional. Isso fez com que o TSE, em 2013, tenha chamado a responsabilidade para si e editou uma resolução em 2013, que é a resolução 23389 de 2013, que refez os cálculos. Então, novamente, nós teríamos aqui alguns estados que perderiam, outros estados que ganhariam deputados, enfim, uma atualização. De novo, São Paulo com 70 deputados e outros estados aqui com população pequena com no mínimo 8. Você pode perceber que está tudo riscado aqui.
porque ela foi declarada inconstitucional. Ou seja, como eu disse aqui, alguns estados perderiam, outros estados ganhariam deputados. Os estados que se sentiram prejudicados com essa resolução entraram com uma ação declaratória de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo acatou a ADIM, o pedido desses estados, dizendo o seguinte: apesar da boa vontade do TSE, não compete ao TSE realizar esse tipo de cálculo, e sim ao Congresso Nacional. Portanto, muito obrigado, valeu pela resolução, uma boa proposta, porém não é você que tem que fazer essa proposta. O Congresso então ficou todo feliz porque viu a competência dele respeitada, porém, apesar de já ter passado aí 9 anos desde a decisão do Supremo, o Congresso nada fez e não atualizou o número de deputados por estados. Como eu tinha dito para vocês, alguns estados iam perder, outros iam ganhar deputados. Como o número máximo de deputados é 513, ele não muda, para quem ganhar um pouco de deputados, alguém tem que perder para o número máximo ficar o mesmo. E a gente sabe que quanto menos deputados federais você tiver no Congresso Nacional, você tem menos influência lá. Então, menos deputados, menos poder. E na política ninguém quer ter menos poder. Pelo contrário, a busca é sempre para ter mais poder. Então, um estado, eu tinha usado o Pará lá atrás como exemplo e não foi à toa. O estado do Pará, então, vendo que ele ganharia alguns deputados, você pode ver aqui, ó, Pará teria 21 com o novo cálculo e hoje o Pará tem 17, ou seja, ele ia ganhar 4 deputados federais. Então, ele, interessado em que houvesse essa atualização, entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para resolver a questão. Essa ação é a ADO 38, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. O que é isso? É uma ação em que há uma omissão e essa omissão por parte do Congresso Nacional causa algum prejuízo a alguém. No caso aqui, o Pará alega que o Congresso tinha uma atribuição de legislar sobre um assunto, não necessariamente fazer uma lei, mas regulamentar aquela lei 78 de 1993, e não fez, apesar de ter passado 30 anos, e em 2014 o STF ter dito que de fato não era responsabilidade do TSE. E essa omissão está causando algum prejuízo aqui para o estado do Pará. Então ele entra com essa ação, que é uma ADO, visando suprir a omissão do Congresso Nacional. Essa ação foi distribuída em 2017 e teve seu andamento regular desde então, resultando na seguinte decisão. Na semana passada, o Supremo julgou o caso e confirmou que a atribuição de fazer essa redistribuição de cadeiras é do Congresso Nacional. E deu até 2025 para que o Congresso Nacional regulamentasse esta lei, a 78 de 93, e caso não fizesse, o TSE poderia fazê-lo. Aí sim o TSE poderia fazer a mesma resolução que fez lá em 2014, só que dessa vez ela teria uma autorização normativa para fazê-lo e, portanto, não ia ser inconstitucional como foi lá em 2014. A Lei 78 de 93 diz que os dados que devem ser considerados são do censo e, por coincidência, nós tivemos um censo no ano passado, portanto, esses dados estão disponíveis. O Globo fez aqui, o G1, perdão, fez aqui um cálculo de como ficaria a bancada lá no Congresso Nacional, já considerando os novos dados. Olha aqui como eu tinha dito, o Pará tem 17 e ficaria com 21, ganharia 4. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Olha o Rio de Janeiro aqui, tinha 46, vai perder espaço na Câmara, vai ficar com 42. E assim, nós temos outros estados também que vão perder número de deputados, outros que vão ganhar. E no total é 503, isso não muda. De novo, São Paulo permanece com 7, Roraima com 70, uma diferença danada aí. 70 deputados, por ser o mais populoso da federação, e Roraima continua com 8 deputados. Isso não muda porque eles são o maior e o menor em população, respectivamente falando. Um assunto interessante de mencionar é que, apesar da decisão falar de deputados federais, indiretamente você também muda a quantidade de deputados estaduais. Isso porque a Constituição Federal disciplina que o número de deputados estaduais é correspondente ao triplo, ou seja, tem 8 deputados federais, vai ter 24 deputados estaduais. Claro que não é assim tão simples que ela coloca uma regra maluca aqui para evitar que São Paulo tenha 210 deputados. Porém, uma coisa é fato, mexeu na quantidade de deputados federais, você indiretamente também mexe na quantidade de deputados estaduais.
A quantidade de deputados federais também traz uma outra problemática, que é relacionado à falta de representatividade de alguns estados e à superrepresentatividade de outros. Como eu tinha dito para você, 513, aí você aplica proporcionalmente a quantidade de população para a quantidade de deputados. São Paulo deveria ter uns 112 deputados e o Roraima deveria ter quase a conta exata. E como você estabelece um piso e um teto, você acaba causando distorções na representatividade junto à Câmara dos Deputados, já que ela deveria corresponder à população. Porém, esse vídeo já está ficando muito longo, então vou deixar esse assunto aqui que é bem interessante da gente tratar para um próximo vídeo, porque também ninguém merece me ouvir falando durante mais de uma hora aí. Então, para você não perder esse próximo vídeo que vem pela frente aí no futuro próximo, clique em se inscrever e ative o sininho. Assim, quando esse vídeo sair, o YouTube vai te notificar para você não perdê-lo. E também, se você já é de casa, deixa seu curtir e compartilhe esse vídeo no grupo da família. Por esse vídeo é só. Um grande abraço. Tchau, tchau.